O Botafogo perde para o Atlético de Madrid, mas ainda assim se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O grande personagem do jogo, na minha opinião, do lado do Botafogo, o goleiro John, que fez importantes defesas, mas do lado do Atlético nós tivemos Griezmann, que entrou no intervalo e mudou o jogo para o Atlético no segundo tempo. Mas antes de entrarmos nos pormenores da partida, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário dizendo aí a sua opinião, o que é que você achou do jogo e o que é que você está achando da campanha do Fogão. Vamos falar sobre o jogo? Vamos falar aqui das escalações, tá? O Atlético veio com Oblak, Llorente, Lenormand, Lenglet, Gallan, Depou, Barrios, Giuliano Simeone, Gallagher, Álvares e Sorloth. E o Botafogo veio com John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Alan, Marlon Freitas, Arthur, Igor Jesus e Savarino, tá? O Botafogo aí, se eu não estiver muitíssimo enganado, com força total, jogando aí com o seu time titular. E o Atlético, eu realmente só senti falta do Griezmann, né? Mas pelo que a transmissão disse, o Griezmann acabou perdendo um pouco de espaço nessa temporada e por isso não estava performando aqui entre os 11 iniciais. O Sorloth teve a preferência. O Sorloth que é um jogador de área matador. E ambos os times foram com o melhor que eles possuíam, né? E o primeiro tempo começou com um bom lance do Botafogo aos 9 minutos. Nós tivemos aí um contra-ataque. O Savarino recebeu frente a frente com o Oblak, um passe ali do Igor Jesus, mas ele acaba perdendo um pouco de timing, na minha opinião, porque ele troca a perna para chutar com a perna direita, né? Na minha concepção, aquilo ali era uma finalização para a perna esquerda, porque era a perna que ele já estava conduzindo a bola, mas ele provavelmente não deve ser ambidestro ou não deve ser minimamente canhoto para usar a perna esquerda, passou para a direita e quando ele usa esse tempo para passar para a perna direita e finalizar, ele não consegue finalizar bem e o Oblak faz uma grande defesa. Até esse momento aqui, o Botafogo marcava de uma maneira muito inteligente, ele não subia muito as linhas de marcação e ele marcava do meio de campo para trás com um atacante ou outro indo fazer uma leve pressão nos zagueiros do Atlético que avançavam bem. Então a gente não tinha aquela marcação alta, né, aquela coisa de querer roubar a bola, mas a gente também não tinha um Botafogo que era omisso, né? O Botafogo ele tinha sim a sua postura de jogo, mas dentro do seu campo de defesa. No campo de ataque, o Atlético conseguia, no campo de defesa do Atlético, né, e ataque do Botafogo, o time do Atlético conseguia tocar a bola ali entre os zagueiros sem maiores preocupações. Na minha opinião, uma forma muito inteligente de se marcar, porque eles lá jogaram à tarde, né, por conta do fuso horário, eu imagino que deveria estar um baita de um calor, já era o terceiro jogo, o Botafogo não poupou jogadores em nenhum dos jogos do grupo, né, da fase de grupos, então eu achei bem inteligente essa postura aqui do Renato Paiva de orientar o time dessa maneira, né, de se poupar mais fisicamente, porque a gente sabe como fazer uma marcação alta é desgastante. E outra, o Botafogo ele jogava com o regulamento ao seu favor, né? O Botafogo ele podia perder até de 3 gols de diferença que ainda assim ele se classificaria. Então não havia realmente a necessidade de a gente ter um Botafogo implacável que desse calor no time do Atlético de Madrid. Mas mesmo assim, mesmo o Atlético de Madrid com mais posse de bola, tendo mais as ações do jogo, a gente tinha um time muito pouco criativo, tá? Um time que tinha a bola, mas não exatamente levava perigo com ela. Um time que até tentava chegar, mas chegava de uma forma muito desorganizada, muitas vezes de formas muito óbvias, não era um time criativo, um time que surpreendia. Então, o John, né, foi um dos melhores jogadores do Botafogo na partida, porque ele fez defesas pontuais que foram importantes, saídas pelo alto principalmente, porque o Atlético cruzava muitas bolas. Mas o John ele não foi bombardeado em momento algum, até porque a zaga do Botafogo é uma zaga muito segura. O Danilo Barbosa, inclusive, acho que é esse o nome dele, Danilo, eu sei que o sobrenome é Barbosa. Ele fez uma partida muito segura enquanto zagueiro, com um lance ou outro mais ali levando perigo, né? Mas de uma forma geral ele foi um zagueiro muito seguro. O Jair, eu não preciso nem falar, o Jair saiu do Santos e ele já jogava muita bola e agora no Botafogo parece que ele já é profissional há muitos anos, parece que ele já tem muitos anos de carreira. As laterais do Botafogo também são bem protegidas, né, com os seus respectivos laterais, e algo que o Renato Paiva tá fazendo que eu tô achando muito interessante, que ele tá povoando bastante o meio de campo,
né? Ele tá jogando com o Gregory, ele tá jogando com o Marlon Freitas, ele tá jogando com o Alan, aí você tem também o Savarino, você tem o Arthur que volta para marcar também, e aí você fica com o Igor Jesus lá na referência. Então o meio de campo do Botafogo ele é muito povoado, e isso faz com que o time que esteja jogando contra o Botafogo tenha muita dificuldade de ficar tocando a bola livremente, ficar pensando o jogo, porque sempre tem um marcador, sempre tem alguém acompanhando a jogada. E, cara, o time do Atlético, ele agrediu tão pouco o Botafogo que uma das chances mais claras que o Botafogo foi ter foi só aos 40 minutos do primeiro tempo, com um chute do Julián Álvares, que inclusive fez uma bela partida, apesar do Atlético não ter feito um grande jogo. O Julián Álvares se destaca porque ele tá em todo lugar do campo, né, no que diz respeito ao ataque. Ele se movimenta muito bem e foi uma chance clara dele, um chute que passou à esquerda do gol do John. E depois, mais no finalzinho, nós tivemos um lance revisado pelo VAR, que possivelmente daria um pênalti ao Atlético. Um pênalti em cima, justamente, do Julián Álvares, que eu acabei de elogiar. Mas antes da bola chegar no Julián Álvares, ela foi disputada entre o Jair e o Sorloth. E o Sorloth cometeu falta no Jair, então por isso o pênalti não foi dado a favor do Atlético. Eu acredito que teria sido pênalti, porque eu não vou lembrar agora qual era o jogador do Botafogo que estava na jogada, mas ele não disputa a bola, ele só toca no jogador do Atlético, que era o Álvares. Eu ainda não tenho certeza se era aquele toque, que se diga, minha nossa, que pênalti absurdo, né? Mas era um pênalti que poderia ser dado ao Atlético caso não tivesse tido aquela falta do Sorloth em cima do Jair. Então o resumo do primeiro tempo foi esse, um jogo bem burocrático, um jogo sem criatividade. O Botafogo, por se defender e por estar com o regulamento debaixo do braço, também não fazia grandes esforços para ser criativo, para agredir o time do Atlético. Então ficou um jogo meio morno, vamos dizer assim, morno no sentido de criatividade. Não tivemos grandes emoções, grandes lances e chances claras de gol. Bom, vamos para o segundo tempo? A gente já começa com a substituição do jogo, que pra mim foi a substituição que mudou o jogo do Atlético, né? Saiu o Gallagher e entrou o Griezmann. O Griezmann, eu não tinha noção do tamanho que ele tem pro Atlético de Madrid, mas ele é um dos ídolos do Atlético de Madrid. Ele tem muitos anos de carreira já nesse clube, muitos gols marcados, se eu não me engano, falou na transmissão que talvez ele seja até o maior artilheiro do time. Então eu não tinha noção do tamanho do Griezmann para essa camisa, né, do Atlético de Madrid. E por estar passando por um momento de baixa, ele não veio como titular para esse jogo, mas ele entrou no segundo tempo e mudou a partida, na minha opinião. A entrada dele foi justamente para tentar ter um pouco mais de criatividade do lado do Atlético, porque o time simplesmente era assim, um deserto de ideias. Eles não tinham realmente criatividade para tentar furar a defesa do Botafogo. E aí o Atlético ele veio pro abafa, né, com bastante cruzamentos. A gente tinha bastante participação do ataque, principalmente do Giuliano Simeone, do Griezmann e do Julián Álvares, né? Tinha muito cruzamento, esses três circulando ao redor da área o tempo todo, tocando a bola, tentando encontrar ali um buraco na defesa do Botafogo, que realmente estava muito bem postado e que não dava espaço para o Atlético chegar. Depois nós tivemos as primeiras substituições aqui do Botafogo, que entra o Newton e sai o Alan. Depois nós tivemos uma substituição no Atlético, que entra o Correia e sai o Simeone. E é interessante a gente comentar essa substituição do Botafogo, porque o Renato Paiva, na segunda etapa, ele começa a oxigenar o time. Como eu citei, o Botafogo ele foi basicamente com o mesmo time nas 3 rodadas. Então, naturalmente, é um time que estava um pouco ali desgastado, principalmente pelo nível de concentração e intensidade que o Botafogo aplicou em todos os jogos, né? Principalmente no jogo contra o PSG, que tinha sido o jogo anterior a esse. Então, o técnico ele começa a oxigenar o time, principalmente ali no meio de campo e nas laterais, que era onde estava tendo bastante correria por conta das pressões do Atlético. Depois nós tivemos aos 14 minutos da segunda etapa o Griezmann recebendo uma bola pela esquerda e chutando no gol, que pegou na rede pelo lado de fora. Eu acho que aquela bola dava inclusive para ele cruzar para dentro da área para ter mais chances de um companheiro marcar, mas ele preferiu finalizar. Depois, logo em seguida, nós tivemos uma cabeçada do Sorloth para fora e aí nós tivemos mais alterações. Nós tivemos a entrada do Cuiabano para a saída do Alex Telles,
oxigenando aí a lateral esquerda. Nós tivemos aí a entrada do Montoro para a saída do Savarino que já estava super cansado, né? E o Montoro, que é uma jovem promessa, né? Muito se fala sobre ele ser o Almada 2.0, né? Por ser jovem e por ter basicamente ali, por ser argentino também, se não estiver muito enganada, enfim. E depois nós tivemos a entrada do Koke para a saída do Depol, que é um jogador que eu, assim, gosto com moderação, pelo fato dele ser argentino e dele ser meio chato, né? O Depol é muito reclamão, é muito cri-cri em campo, mas eu acho que ele tem muita qualidade e saiu desgastado, porque do lado do Atlético ali, pensando em meio de campo, foi um dos que mais se dedicaram. Depois, aos 21 minutos do segundo tempo, nós tivemos aí um cruzamento do Cuiabano, que entrou justamente para dar gás, para oxigenar a lateral esquerda. Ele cruza, encontra o Igor Jesus, que se antecipa ao zagueiro e toca de primeira para tentar surpreender o Oblak, mas o goleiro do Atlético faz uma grande defesa, o Oblak, que é um mito, né? Depois nós tivemos mais alterações no Botafogo, entrada de Santiago Rodrigues e saída do Arthur, que também correu pra caramba, e entrada de Matheus Ponte para a saída do Vitinho, que, se eu não me engano, eu vi ele com câimbras em campo, né? E justamente por conta disso, o alto nível de desgaste dos jogadores do Botafogo, principalmente os de defesa e meio campo, que são os que mais correm e correram nesses últimos 3 jogos aí. Depois nós tivemos aos 37 minutos uma jogada do Correia que cruza para a área, o Griezmann finaliza e passa bem perto do gol, então nessa segunda etapa, com a entrada do Griezmann, nós tivemos aí uma melhora na produção de ataque do Atlético. Depois nós tivemos as 2 últimas substituições do time, a entrada do Molina para a saída do Barrios e a entrada do brasileiro Samuel Lino para a saída do Sorloth. E aí, aos 41 minutos da segunda etapa, nós tivemos a jogada do Álvares, que cruza e encontra o Griezmann livríssimo só para empurrar para dentro do gol. Foi, acho que, um dos primeiros momentos que eu vi no jogo de desatenção da defesa do Botafogo, que permitiu com que um jogador do Atlético finalizasse sozinho. E aí, depois desse gol, o Atlético foi mais ainda pro abafa, mas já era muito tarde, eles precisavam fazer no mínimo aí 3 gols de diferença para tirar o Botafogo da zona de classificação, e não aconteceu. O Botafogo suportou muito bem, perdeu de apenas 1-0, e com a vitória do PSG sobre o Seattle Sounders, o PSG sobe, então se classifica em primeiro lugar, e o Botafogo desce, se classificando em segundo. Resta saber quem que o Botafogo vai pegar, se Inter de Miami ou Palmeiras, ou se alguma coisa mudar escabrosamente nesse grupo, se algum dos outros oponentes, porque não tem nada decidido ainda. O Botafogo se classificando em segundo, ele pega o primeiro colocado do grupo A. Nesse momento, o primeiro colocado do grupo A é o Palmeiras. E se o Palmeiras vencer a partida de mais tarde contra a Inter de Miami, o Palmeiras permanece em primeiro e pega o Botafogo. Caso a Inter de Miami vença, o Palmeiras fica ali em segundo lugar e pega o PSG, que ficou como primeiro ali do grupo B. Isso caso a gente tenha um vencedor entre Inter e Palmeiras. Se Inter e Palmeiras empatarem, fica tudo como está. Agora, se um dos dois perderem e alguém de Porto e Al-Ahly surpreender muito e conseguir tirar ali no saldo de gols e roubar uma vaguinha, aí a gente vai ter outra configuração de jogos, tá? Mas eu acredito que vai ser isso mesmo. Os adversários do Botafogo serão ou Palmeiras, se permanecer em primeiro lugar do grupo A, ou então Inter de Miami. Eu não acho que nós teremos grandes surpresas nesse sentido. Mas e aí, o que você está achando dessa Copa do Mundo de Clubes? Deixa nos comentários a sua opinião e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau!